Nós já começamos a estudar as Escrituras e por 2 semanas já nos debruçamos sobre o capítulo 1 do Evangelho de João. Voltamos a ele hoje. E voltamos hoje para aprendermos algo a respeito de nós mesmos. Nós vamos olhar para um personagem das Escrituras, vamos verificar qual é a consciência que esse personagem das Escrituras tinha a respeito de si mesmo e nos questionar se nós temos essa mesma consciência a respeito de nós mesmos. Qual a consciência que ele tinha de si mesmo e se nós temos consciência de quem somos diante de Deus. A leitura é dos versos 6 a 8 do capítulo 1, depois o versículo 15 e depois a partir do verso 19 até o 28. João capítulo 1, nesses versos anunciados. 6 a 8. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. 15. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. A partir do 19. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhe: Então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Ensina-nos com a Tua palavra. Age em nós na pessoa do Espírito, ó Deus, e abre a nossa mente e o nosso entendimento. Fundamenta a nossa fé, aguça o nosso autoquestionamento. Concede, Senhor Deus, que nos arrependamos dos nossos pecados e pelo Teu poder sejamos santificados à semelhança de Cristo Jesus. Seja assim, Senhor. Amém, nosso Deus. João, chamado por muitos de o Batista, e não há por que não o chamarmos assim. Alguns presbiterianos vão querer chamá-lo de o Batizador, não há problema. João é citado com alguma insistência, em especial no início do Evangelho, de outro João. João, o apóstolo, escreve a respeito do Senhor Jesus, demonstrando que o Senhor Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que o outro João, o Batista, não é o Messias. E esta atitude apologética do apóstolo João a respeito do batizador João, do profeta João, está bem registrada aqui nesse início, no capítulo 1. Nós já vimos ao estudar o Evangelho de João, nesses primeiros estudos, que o objetivo do apóstolo é bem esse: provar quem é Cristo e provar quem não é Cristo. E provar também que aquele que crê em Cristo Jesus, crê que Ele é o Filho de Deus, recebe, por meio da fé, perdão, vida eterna. Vimos que o Senhor Jesus é a encarnação do Verbo. Vimos que o Verbo é eterno, é divino,
é pessoa da Trindade. Temos que o Verbo é criador, e que, sendo criador, conferiu à parte da criação vida. Tratamos disso no nosso último encontro, colocando como sinônimos neste texto as palavras vida e luz. Vida em Cristo, luz de Cristo sobre aqueles que são por Ele vitalizados. E esta luz está aqui sendo, inicia o Evangelho de João dizendo, testemunhada pelo outro João, pelo João o Batizador ou o Batista. Esse João, meus queridos, que foi prometido por Deus. E como você está aí com a sua Bíblia nas mãos, eu peço que você volte algumas páginas para trás, na última página do Antigo Testamento, e abra ali em Malaquias e veja a promessa a respeito do Elias, daquele que havia de vir como precursor. Em Malaquias 4, versos 5 e 6, e nunca se esqueça de deixar marcadinho o texto de João 1, diz lá em Malaquias: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E já que você está em Malaquias, uma página antes, no início do capítulo 3, você vê mais um texto sobre ele. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Este é afirmado no Novo Testamento e pelo próprio Senhor Jesus, é João Batista. E o texto que acabamos de ler no capítulo 4, versos 5 e 6, é também anunciado pelo anjo que fala com Zacarias dentro do templo. Lucas capítulo 1, vamos até lá. Lucas capítulo 1. Zacarias estava no seu turno dentro do templo. Ora, aconteceu que, versículo 8, Lucas 1, versículo 8, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno, e converterá, veja Malaquias aqui, muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Esse texto, meus queridos, nos dá algumas informações muito importantes que precisam ser marcadas de saída. Só pode anunciar o futuro quem o conhece. E no caso do nosso Deus, anuncia o futuro quem o determina. Deus, sendo o soberano, determinou o futuro, determinou o que aconteceria com o precursor do Senhor Jesus, a época da sua encarnação, de quem encarnaria e quem seria o seu precursor, dando detalhes disto na profecia. E a profecia se cumpre. O soberano Deus está anunciando a sua grandeza por meio da profecia. Esse é um primeiro ponto que precisamos frisar. Mas é preciso frisar mais. É preciso frisar que este João, o Batista, não é um aventureiro na história.
não é alguém perdido no contexto da história. Ele veio e, cheio do Espírito Santo, desde o ventre materno, veio e crescentemente, educado por seus pais, iluminado pelo Espírito, veio para ser o precursor. Veio para ser testemunha do Senhor. Veio enviado por Deus. Agora juntem essas duas coisas. O Senhor, soberano, anuncia o que há de acontecer porque determinou o que seria. E João, na história, cumpre aquilo que lhe foi determinado. O que poderia nos fazer pensar que conosco seria diferente? Deus é o mesmo. É o mesmo Senhor soberano que decretou toda a história. Porque a nossa história não está registrada nas Escrituras, ela está fora dos planos de Deus. Da mesma maneira, com uma função diferente, porque somos pessoas distintas de João o Batista, mas da mesma maneira, o Senhor determinou a vida de João e determinou a sua vida. Logo, o propósito da vida de João foi claramente demonstrado pela profecia e no seu nascimento e cumprimento histórico. Da mesma maneira, é preciso que você se dê conta de qual é a sua razão de existência. Porque você está aqui. E faça aquilo para o que você foi designado. Eu não sei o que é. Nós vamos saber. Vamos saber na maneira que nós vamos vivendo diante do Senhor, nosso Deus, segundo a sua palavra. Esse é o primeiro ponto. João foi enviado por Deus. Saiba, você também. Ele com a sua função, você com a sua. Seguimos pelo texto e vemos que João veio, segundo o Eterno, agir no tempo. Versículos 6 a 8. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Meus irmãos, todos nós, assim como João, vivemos aqui no tempo. João, no tempo. Nasceu, cresceu, se desenvolveu e testemunhou. João não fez isso fora do propósito divino, nem em outro lugar, nem noutra época. Algumas pessoas gostam de pensar que seriam melhores, que estariam mais adequadas se tivessem nascido noutro tempo. Algumas pessoas até gostam de dizer isso. Olha, eu sou uma pessoa fora do meu tempo. Alguns vão dizer, eu estou atrasado no meu tempo, porque eu deveria ter nascido em 2050. Eu sou muito avançado para a minha época. E outros o contrário. Olha, eu gosto tanto das coisas do passado, eu gosto de me vestir como antigamente, eu gosto de ler as coisas antigas, eu gosto de conversar sobre essas coisas. Eu nasci uns 50 anos depois do que deveria. Não. Nem antes, nem depois. João nasceu no tempo certo para ser o precursor do Senhor Jesus, no tempo sendo planejado na eternidade. E com você é a mesma coisa. Você nasceu no tempo certo para que, segundo o plano do Eterno, você testemunhe. João veio especificamente testemunhar de Jesus Cristo. Ele não tinha outra razão para estar aqui. Será que nós temos outra? Será que nossas razões suplantam esta designada por Deus a João? Nenhum de nós será o precursor da encarnação do Filho. Só João o foi.
Mas será que nós temos outra razão para existir, se não testemunhar do Eterno, adorá-lo, louvá-lo e desfrutar da bênção dessa comunhão? Lembraram-se da primeira pergunta do Catecismo Maior? A razão de ser da nossa existência: adorá-lo e desfrutá-lo. E João, no tempo, pelo Eterno. O texto segue, meus irmãos, e nós vemos, a partir do verso 19, que João foi questionado quanto a esta sua convicção. E percebam, por favor, que ele começa dizendo quem ele não é. Veja lá, versículos 19 até o 21. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Então confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és? Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Quando o tema desse sermão, quem és tu, é projetado, nós temos que nos recordar que essa pergunta feita para João também é feita para nós. Quando João foi perguntado, ele tinha consciência de quem ele era e logo ele tinha consciência de quem ele não era. És tu o Cristo? Não. O Evangelho é apologético a respeito de quem é o Messias e de quem não é. E João é aqui registrado. Sabia que ele não era o Cristo. Olha, se João sabia que não era, se alguém achar que ele era o Cristo, está enganado. O próprio João sabia que não. O profeta, Elias: não, eu não sou. Você sabe quem você não é? Algumas pessoas se confundem com estas coisas e ficam construindo imaginações e colocando-se em posições que não são as suas. Por vezes se imaginam grandes demais, por vezes pequenos demais. Paulo vai exortar lá em Romanos capítulo 12 que ninguém deve pensar de si além do que convém. E creia-me, nem a quem, nem para mais, nem para menos. É preciso que nós saibamos quem somos e quem, no caso próprio de João nesse momento, quem nós não somos. Pense um pouquinho no momento em que eu estou aqui pregando a palavra diante de vocês. Eu não sou o Hernandes Dias Lopes e não posso pensar em sê-lo. Ele tem as suas características, as suas virtudes, as suas qualidades, a sua história, a sua projeção. Deus deu isto a ele. E eu tentar ser parecido com aquele será terrível. Será uma troca de personalidade, será falso. Quem você não é, Fernando? Eu não sou aquele pregador, nem aquele outro, nem aquele. Quem você não é? Quem você imaginaria ser? Quem você constrói na sua mente como este é o ideal para a minha vida? Quem? Achando que você será aquilo quando você não é aquilo. Eu não estou dizendo para você não ter projetos na sua vida, para você não imaginar que com o seu trabalho, com o seu esforço e sempre sob a bênção e vontade de Deus, tenha o seu caminho desenvolvido, trilhado, avançando. Mas você tem que saber quem você é e quem você não é. Discirna, meu irmão, discirna, minha irmã, para que você se alegre com o que Deus te deu e se alegre com o que Ele não te deu. João Batista era muito famoso no seu tempo. Pessoas iam até ele para ouvi-lo. O próximo parágrafo aqui que nós não tomamos, e nos outros evangelhos há discursos de João, com as pessoas ao redor querendo saber dele o que ele pensava a respeito, como elas deveriam se comportar.
Era muito fácil para João pensar: olha, até aqui disseram que eu não sou o Messias, mas sabe que eu poderia ser? Não, irmãos. És tu o Messias? Ele disse, ele confessou: eu não sou. Então a primeira coisa que eu te pergunto, em oposição ao tema da pregação, é: quem não é você? O que você não é? Identifique-se, saiba, e não se frustre diante daquilo que Deus deu a você, como quem você é e quem você não é. Porque eles continuam aqui falando com João, e os versos 22 e 23 trazem para nós. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Até aqui. Mas não era isso mesmo? Ele tinha consciência precisa. Eu não sou, eu sou. Eu sou o precursor. Eu sou aquele que antecede. Eu sou aquele que prepara o caminho. Eu sou aquele que anuncia este que vem quase que imediatamente. Este que tem 6 meses de defasagem em relação a mim, porque eu tinha que vir antes. E assim como eu te perguntei agora há pouco quem você não é, eu preciso te perguntar, e você precisa responder: quem você é? Qual é a tua personalidade? Quais são os talentos que Deus te deu? Quais as funções que Deus colocou na tua vida? Veja, é preciso ser realista diante dessas situações. João Batista não era mais e não podia pensar mais de si mesmo do que ele já era. João Batista não sabia que em algum tempo, e não muito tempo depois disso, ele seria oferecido como presente a uma jovenzinha. Mas o presente não seria completo, porque ela receberia tão somente a cabeça. Ele não sabia disso. Nós não sabemos o que vem à frente no nosso futuro, mas nós sabemos a quem servimos. Então eu posso lhe perguntar: quem é você? E uma coisa certamente você pode me responder: por causa do Deus eterno, por causa do Senhor Jesus, eu sou um redimido que tem lugar na história neste tempo, e tenho a minha função a desempenhar diante das pessoas ao meu redor nestes dias de 2019, no mês de novembro e daqui para frente, enquanto o Senhor preservar, no exemplo de João, a minha cabeça. Quem é você? A partir dessa consciência de quem é você, você vai saber o que fazer, porque João, sabendo que ele era o precursor, então ele sabia que deveria preparar o caminho do Senhor. Se você não tem consciência de quem você anda tateando, anda buscando o que fazer, anda sem saber exatamente que função exercer. Na medida em que você sabe quem é: eu sou um redimido, eu sou uma testemunha de Cristo nesse tempo. As funções, talentos, conhecimentos que Deus me deu são instrumentos para que eu, neste tempo, seja testemunha do meu Senhor Jesus. Eu não tenho outra razão para existir. Quem você não é? Quem você é? E qual é a tua função? Sabendo quem ele era, ele pôde dizer a sua função, versos 26 e 27. Respondeu-lhe João: eu batizo com água,
Mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Vou me colocar novamente aqui, a título de exemplo. Coloco-me mais uma vez, colocando o nome do nosso querido pastor Hernandes Dias Lopes aqui do lado. Como eu não posso imaginar sê-lo, também não posso imaginar que não tenha recebido de Deus nada, nenhum talento, nenhum dom para ministrar a sua palavra, para testemunhar dele. Sendo diferentes, somos instrumentos do Senhor. Mas, agora observem, há um terceiro personagem nisto. Qual de nós, eu ou o querido pastor Hernandes, podemos imaginar que por meio da nossa palavra e por causa dela, haja, pelo nosso poder, transformação na vida das pessoas? Nem a eminência conhecida pelo país todo e até fora do país, com o pastor Hernandes, nem um reles desconhecido como eu. Nenhum de nós pode imaginar ter o poder transformador por meio do próprio discurso. Somos apenas instrumentos do Senhor. João vai dizer: eu batizo com água. Nós temos algo a fazer para apontar para o Senhor. Assim como eu, você tem algo a fazer. Nós sabemos quem nós não somos, sabemos quem nós somos, sabemos o que nós temos que fazer. E sabendo o que nós temos que fazer, temos que saber que isto é importante, mas não é decisivo. Eu batizo com água. Eu testemunho de Cristo. Eu vivo com honestidade. Eu caminho com honradez. Eu uso as palavras que devo usar com correção, por causa da honra do nome do meu Deus. Eu vivo nos ambientes que eu estiver como um cristão ciente de que Deus está presente e que para Ele existo. Mas sabendo que isto não é suficiente para transformar as vidas das pessoas. Mas após mim, no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. E em outro texto ele dirá: virá outro que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Meus irmãos, o Senhor é que vai agir. Nós temos a nossa função a cumprir e precisamos nos colocar exatamente na nossa posição. Quantos pastores há hoje por aí, meus irmãos? Quantos cristãos há hoje por aí, declarando uma vitória com a sua boca, cuja boca não tem poder para declarar tais vitórias? Falando coisas para os outros como se detivessem um poder que não tem. Nós precisamos distinguir e agir conforme o que Deus colocou em nossas mãos, nem mais, nem menos. Quem és tu? Quem é você? Somos conscientes de quem somos? João, o Batista, era consciente de quem era. Tinha consciência. Não sou e assim ajo. Seja assim com você também. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo.